Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Vamos do início. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Abra se você tiver tua Bíblia aí, ou se você quiser acompanhar, eu quero deixar aqui registrado, primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Estava conversando com o pessoal que estava aqui antes, e a chuva caindo aqui do Monte Carmelo é profético. Aleluia. Nós vamos fazer um ato profético aqui. O bispo Cleber vai orar, junto com a bispa Cris, por nós no final aqui. Vamos impor as mãos. Talvez existam algumas áreas de nossas vidas que estejam ressequidas. Talvez existam em nossas vidas algumas dúvidas que o Senhor vai nos responder aqui, vai nos direcionar aqui. E essa água espiritual que o Senhor vai descer nesse lugar aqui, porque já desceu a água natural, irrigando a terra, mas vai cair sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Nós vamos fazer um ato profético aqui no final, mas antes a gente precisa, talvez nem todos tenham conhecimento de onde está pisando, para que a gente tenha noção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 20. Diz assim: então enviou Acabe, o rei Acabe, mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias, o profeta Elias, se chegou a todo o povo dizendo: até quando cochearás entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se o teu Deus é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, dividindo-o em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Deus, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu dizendo: boa é essa palavra. Então disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai primeiro, porque vocês são muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não meta fogo ainda. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam de um lado ao outro do altar que tinham feito. Porém ao meio-dia, o profeta Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque o seu Deus pode ser que esteja meditando ou atendendo a outros necessitados, ou quem sabe de viagem ou dormindo, e ele pode despertar. E eles clamavam em alta voz,
e se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares fosse oferecida. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos de Jacó, o qual vira na palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para se semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, dizendo ainda: fazei a segunda vez. E fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez. E fizeram, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego no devido tempo para apresentar como oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias, dizendo: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhe mais Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Só até aí. Eu só quero destacar 2 coisas antes da gente orar aqui. A primeira delas é que o povo titubeava entre Deus e Baal. Havia, nessa época, o reino estava dividido, e o reino do norte tinha como o rei Acabe, casado com Jezabel, que era uma mulher pagã, e eles serviam a Baal. E Baal, então, o povo então estava entre servir a Deus, Yahvé, o Deus de Abraão, e Baal, o Deus da fertilidade. E naquele momento que o povo ricocheteava entre servir a um e a outro, Deus levanta Elias com poder e glória. Glória a Deus. Para trazer um martelo naquele momento. E eu quero dizer para você que sempre que Deus quer trazer algum juízo sobre alguma pessoa, algum homem, alguma nação, Deus levanta homens. Amém, Jesus. Deus levanta homens. Por isso que eu disse, é profético aqui. Você não veio aqui só por turismo, é tão bom, é tão bonito, é tão bom ver a nossa guia falar a história, e ela não só conhece a história natural, mas ela também conhece a história bíblica, porque é uma filha de Yahvé. Então, é tão bom, mas você veio aqui, talvez você não saiba, para um momento profético. Aleluia, glória a Deus. Vai ser um divisor de águas, como eu tenho dito, na sua vida. Mas não só na sua vida, na vida da sua família, da sua geração. Muitos dos seus filhos que nem existem ainda, dos seus netos talvez que não existem, serão alcançados por causa desse momento de pisar nessa terra. E nesta tarde, aqui nesse lugar, Deus levanta esse momento para que eu e você pare de ricochetear entre um e outro. Na verdade, muitas vezes nós estamos como João fala em Apocalipse, morno. Nós não estamos nem frio nem quente, nós estamos morno. Isso não agrada o coração de Deus. Então, nesse tempo, será um tempo de divisor de águas. O teu ministério, a tua vida. Você, mas eu não sou de tal igreja, não estamos falando de religião, nós estamos falando de Deus. Aleluia.
nesse momento, esse tempo aqui será um tempo que vai mudar a tua história, porque a tua história, a tua família, os teus servirão ao único Deus, o Deus Glória Altíssimo. a Deus. O Deus Altíssimo. Se você tem filhos desviados, se você tem filhos na orgia, filha sumida, Deus vai mudar a história da tua família. Se teu marido não está nos caminhos do Senhor, Deus, seu pai, sua mãe, Deus vai mudar. Porque você está tomando uma atitude, tomou uma atitude de vir. E nós vamos ser ministrados aqui numa oração, aonde será o ato profético. Nós estamos aqui não só no nosso nome, eu estou no nome da família Dias. São meus netos, são meus bisnetos que eu ainda não tenho, serão alcançados por esse tempo. Mas a segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que além de o Senhor levantar Elias faz algo que é importante, vocês, os que conhecem a palavra, veem ele. Primeiro, ele restaura o altar. Aleluia. Para um novo tempo, tem que ter a restauração de um altar. O altar de Deus é o nosso coração. Tem muitas coisas que precisam ser pensadas nesse dia. Talvez dentro do ônibus, quem sabe, não só aqui, mas nos lugares que nós passarmos, comece a repensar algumas coisas. Quem sabe, eu sou um cara novo para falar, que tem gente com mais experiência que eu, mas muitas vezes nós estamos vivendo de uma forma louca. Está na hora de pararmos e pensar um pouco. Eu preciso restaurar algumas áreas na minha vida. Eu preciso restaurar algumas áreas na minha casa, na minha família, na minha mente, no meu coração, quem sabe, na minha alma. Quem sabe pessoas vieram para cá, mas estão com o coração amargurado, ou há meses, mas quem sabe anos. Tem pessoas que são amarguradas há anos. Tem que haver uma restauração. Sabe o que é restaurar? Restaurar? Sabe, já viu o trabalho de um restaurador? O trabalho de um restaurador é a coisa mais linda. É um trabalho minucioso, né? Talvez são pessoas que conheçam até mais do que eu. Então, precisa ter uma restauração, mas é uma coisa minuciosa. Talvez é lá no fundinho do teu coração, na tua alma. Precisa de uma restauraçãozinha. Quem sabe um perdão para alguma pessoa. Uma liberação que está fazendo... De repente, se a falta dessa restauração está fazendo tão mal para você, e não só para você, mas para outros. Então é tempo de restauração. Elias restaura todo o altar para que ele comece a arrumar o sacrifício ali. Então talvez seja o momento de você pensar, cara, está na hora, chega, eu vou perdoar meu pai, eu vou perdoar minha mãe, eu vou perdoar aquela pessoa que me fez tão mal, aquele, quem sabe, meu ex ou minha ex, aquele meu pastor ou padre que um dia me maltratou, sei lá, uma autoridade ou um patrão, sei lá. Mas talvez vai começar a partir de hoje a restauração lá na tua alma, lá naquela coisinha bem minuciosa, aquele pincelzinho lá, e o cara tá... Aleluia. O Espírito Santo de Deus vai fazer isso hoje. Aleluia. Lugares assim que ninguém pode chegar, ele vai estar lá assim, ó. Isso vai acontecer hoje com a gente. Talvez nessa noite ainda, nessa tarde ainda, uma restauração para que o sacrifício possa ser posto, e mais ainda, para que o sacrifício possa ser aceito. Amém, Jesus. Porque nós servimos a um Deus que não dorme, não está ocupado como Baal. Nós servimos a um Deus que responde. Nós servimos a um Deus que fala, escuta. Então, se nós entendermos isso, que é tempo de restauração, é muito importante. E por fim, é tão interessante, outro detalhe que eu queria, para terminar, falar aqui. Elias, a partir do momento que ele prepara o altar, restaura o altar e prepara o altar, a Bíblia diz que o fogo vem do céu. Na Bíblia, fogo, Deus sempre respondeu com fogo. Fogo para Deus é tão interessante, né? Porque é meio estranho se a gente subentende que o inferno é um lugar de fogo ardente. Deus responde do céu sempre orações com fogo. Deus responde do céu sempre sacrifícios com fogo. E eu quero profetizar na tua vida o fogo do céu, a aprovação do Senhor em tudo que você fizer. Eu falei para alguns irmãos aqui, esse lugar é abençoado. Não só aqui, Carmel. Não só aqui o Carmel. A primeira vez que eu vim aqui, a minha vida descortinou em várias áreas, a minha e da minha esposa. Em várias áreas. Principalmente na área financeira.
Eu estou falando isso aqui porque parece que Deus está mandando que eu direcione nesse caminho. Vai haver uma aprovação com fogo na tua área financeira. Na tua área financeira. Eu não sei como é que você está em finanças, mas Deus está dizendo que vai aprovar as tuas finanças. A partir desses passos que viemos tomando desde o início. Deus está dizendo, eu vou aprovar com fogo. Com fogo. Aliás, é tão interessante porque o ouro é provado no fogo. O ouro é provado no fogo. Então, Deus vai trazer uma aprovação com fogo em áreas da tua vida. Aquilo que você colocar no altar. A gente vai fazer isso em outra hora, não vai fazer hoje que está molhado, mas a gente trouxe pedidos, algumas questões. Então, está na hora de você também colocar na mão de Deus. Talvez os teus pedidos não estejam aí, esteja na mala. Nós vamos ter um tempo onde vamos entregar isso a Deus. Mas hoje, quem sabe você quer uma aprovação em um negócio, uma aprovação em uma decisão que você quiser tomar. E Deus vai responder hoje com fogo. Porque o nosso Deus está nesse lugar. O nosso Deus está aqui nesse lugar. E aqui a história conta que após isso tudo, os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera também foram totalmente destruídos. A Bíblia diz que eles desceram o Vale de Quizon correndo, foram todos, não sobrou um. E nós vamos profetizar na tua vida. E todos os teus inimigos serão destruídos. E destronados e destruídos. Amém? Não? Não vai deixar nem ovinho, não vai deixar, né? Porque às vezes sempre fica. A gente vê filme de suspense, sempre no finalzinho, sempre para ter o segundo, sempre parece aquele olhinho lá no fundo. Não. Com o Senhor, Ele vai destruir os teus inimigos hoje. Todos eles vão estar debaixo dos teus pés. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Vem pra cá, pastor. Bispo Kleber, Bispo Cris. Eu quero que ninguém está doente, ninguém tem sentido mal. Não há problema. Nós somos pessoas diferentes, mas tudo está em paz, né? Glória a Deus. Tem idades diferentes, tem conceitos diferentes. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Nós vamos orar. Eu vou deixar a palavra com o Bispo Kleber, ele tem alguma coisa também. Colocar a mão no nosso coração, como o apóstolo já disse, restaurar o nosso altar, o altar da adoração, possamos nos render aos pés do Senhor, reconhecer que Ele é Deus, como Elias disse, né? Só é o Deus de Israel, Ele é o nosso Deus, que nós possamos, nesta início de tarde, reconhecer que existe só um Deus, que os nossos pensamentos não venham corchetear mais entre dois senhores. Que nós possamos, Senhor, nessa tarde, ó Deus, restaurar o nosso altar. Restaurar nossas vidas, Senhor. Aquilo que não tem te glorificado, aquilo que não tem te exaltado. Como escutou, Senhor, vem esculpir as nossas vidas nessa tarde. Senhor, tudo que não te glorifica, tudo aquilo que não te exalta, Deus, nós quebrantamos o nosso coração, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nossas falhas. E nesta tarde, Senhor, nós nos rendemos aos seus pés, com o nosso coração rendido, porque queremos mais de Ti, Senhor, menos de nós. Oh Deus, tudo aquilo que tem, ó Deus, muitas vezes roubado a Tua presença. Deus, tudo aquilo que tem muitas vezes roubado o nosso trabalho, nossos afazeres, Deus, as nossas dificuldades, as nossas lutas, muitas vezes, Senhor, muitas vezes situações que têm atrapalhado o Senhor de ser prioridade em nossas vidas. Por isso, Senhor, nessa tarde, nós nos rendemos aos seus pés, nós nos voltamos, ó Deus, ao primeiro amor. Nós nos voltamos, Senhor Jesus, nesse momento, ó Deus, reparando o nosso altar, nesse primeiro momento, ó Pai, onde Elias, ele repara o altar e nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor, abrir os nossos lábios, ó Deus, abrir o nosso coração ao Senhor. Deus, que nesta tarde, Senhor Jesus, o Teu poder venha, Senhor, nos aperfeiçoando, ó Pai. Aperfeiçoando nós em amor, ó Pai. Porque a palavra do Senhor diz que o amor lança fora todo medo. E nessa tarde nós sabemos, Senhor, que o Teu amor está nos aperfeiçoando. Aleluia. O amor que vem dos céus, o amor que nós já sentimos nessa atmosfera. Deus, a atmosfera que está movendo agora neste lugar. Deus, nós sabemos que o Senhor vai mudar a história nossa nesse momento, Senhor. Aleluia. Deus, os nossos inimigos
inimigos cairão por terra, Senhor. Deus, a palavra do Senhor diz que quando Elias, ó Pai, repara o altar, o fogo vem, a resposta vem. E nós sabemos, Senhor, que a resposta está vindo, Senhor, para cada um que está aqui, para nós, para nossa família, para aqueles que são nossos, Senhor. A resposta que vem dos céus, a resposta que vem do Senhor, que não vem de homens, mas vem da tua palavra. E nós cremos na tua palavra, Senhor. E sabemos, Senhor, que neste momento o Senhor vai nos tocar com fogo, Senhor. O Senhor vai nos tocar com poder e glória, Senhor. A nossa história não vai ser mais a mesma. A história da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos, a história do nosso trabalho, dos nossos afazeres, aonde colocarmos as nossas mãos, seremos cheios do teu poder. Oh, meu querido, em nome de Jesus, comece a receber do poder do Senhor. Oh, meu amado, você e a tua casa começa a receber do poder do Senhor. Você e a tua família agora começa a receber do poder do Senhor. Deus começa a trazer o poder dele na sua vida agora. Ele começa a restaurar o seu altar. Talvez faz dias que talvez você não sentia o Senhor. Deus manda dizer para você, nesta tarde, eu começo a falar contigo. Eu volto a falar com você. Receba agora da voz do Senhor. Receba da visitação dos céus sobre a tua vida agora. Receba da visitação dos céus sobre a tua casa. Começa a ver a glória do Senhor vindo sobre os teus inimigos. Oh, rebaixai, ele anda lá, manai. Oh, derrama com o teu poder, Senhor, tudo aquilo que tem se levantado contra nós, ao nosso trabalho, nossos afazeres, aonde nós andamos, ó Pai. Deus, nós levantamos esse clamor, porque sabemos, Senhor Jesus, porque sabemos, Senhor, que os nossos inimigos, Senhor, ó Deus, estão debaixo dos nossos pés. Deus, tudo aquilo que tem se levantado, meu querido, Deus, derrama do poder do fogo dele agora. Creia agora, meu amado, creia, louve ao Senhor, porque Deus traz vitória sobre a tua casa, Deus traz vitória sobre o teu trabalho, Deus traz vitória sobre a tua família. Oh, glórias, santo é o Senhor, santo de Israel. Baixou, andarás. Como é bom a tua presença, Senhor. Como é bom a tua presença. Receba do toque do Senhor, meu querido. Receba da glória dele. Receba da glória dele. Receba do toque dele. Louve ao Senhor, meu amado. Deus está trazendo a vitória sobre os teus. Se você quiser vir aqui à frente, coloca a mão nessa mesa aqui. Há um fogo do céu sobre essa mesa, mesmo estando molhado. Se você quiser, coloque a mão sobre essa mesa. Há um fogo de aprovação do Senhor. Há um fogo de aprovação do Senhor. Vem até ela, vem ela. Coloca a tua mão. Ah, tem gente sendo curada aí. Tem gente que se está doendo. Porque a glória do Senhor. Venha, venha, venha. Santo é o Senhor. Tem portas sendo abertas agora aí. Tem cadeias sendo quebradas, portas abertas. Se você está representando alguma pessoa, venha. Põe a mão na mesa. Há um fogo da aprovação do Senhor. Há um fogo da aprovação do Senhor. Nós cremos. Nós cremos. Tem gente já sendo aleluia. instantâneo ao aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. O Senhor está curando pessoas que não estão aqui, mas que você está colocando o nome dela aí. Oh, rebalabachou andarás. Visita, Deus, rebalabachou andarás. Oh, rebalabalabalabalabalás. Oh, como é bom a tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A palavra diz que o profeta Elias agora manda o seu moço subir até o mais alto do monte e olhar para o mar. Olhar para o mar. Glória a Deus. Sobe e olha para o mar. O moço foi lá, voltou, não tem nada. Mas sobe mais. Aleluia. Só para
quando começar a chover. O moço volta correndo e diz assim, ó, tem sim uma nuvem pequenininha. Aleluia. E aí Elias fala assim, olha, o rei, corre para tua casa, porque a glória do Senhor está ali. Corre para tua casa. E Elias, a Bíblia diz que Elias começa a correr, chega primeiro que o rei, ou junto com o rei, lá embaixo. Porque a glória do Senhor veio sobre aquele lugar. E os 3 anos e meio de sequidão se acabaram ali. Porque o altar foi restaurado. Porque ele agora não mais reconciliava entre um e outro Deus. O povo agora sabia que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó era o Deus dele. E nesse momento, você começa a experimentar o que Deus vai fazer na tua casa e família. Aleluia. Depois tu liga para tua casa, depois tu procura a enfermidade, depois tu começa a ver aonde Deus está agindo e testemunha lá na sua igreja, com o teu pastor, com o teu líder, aonde você estiver. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você puder, se tua mão não estiver queimando muito, não, mas pastor, eu estava com a mão, apóstolo, eu estava com a mão no gelo, mas a minha mão queimou. Aplauda o Senhor Jesus. Glória.